A agência de inovação, a professora mostrou toda a nossa estrutura. Eu sou coordenador de 2 das unidades internas, transferência de tecnologia e propriedade intelectual. O professor Cleverson cuida da parte do empreendedorismo. A professora é a diretora da agência. Imaginem vocês se esse artigo fosse efetivamente cumprido nas instituições, na nossa instituição em particular. Eu não estaria aqui hoje. Ou seja, tudo que é produzido aqui, tudo que é gerado na universidade teria que passar pelo crivo, ou pelo menos uma avaliação da agência para ver se é passível ou não de proteção intelectual. Isso não ocorre. O principal motivo de não ocorrer é que muitas pessoas não sabem que existe a agência de inovação. Eu não sei se hoje aqui, para alguns, foi novidade a apresentação dessa unidade, mas aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês terem uma ideia como me identifico com essa questão da falta de divulgação dos nossos trabalhos aqui, internamente. Eu sou ex-aluno da universidade, sou formado em administração aqui na Federal, fiz minha especialização aqui também. Quando eu passei para servidor técnico, eu estava cursando História aqui na universidade, e falaram para mim assim, você vai trabalhar na agência de inovação. Falei, pô, que raio de agência de inovação. Estou dentro dessa instituição desde 99, como aluno, né? E nunca ouvi falar dessa unidade. E foi uma grata surpresa, porque a atividade que se propõe a realizar pela nossa agência ela é muito nobre. Essa questão de levar o nosso conhecimento para a sociedade e através desse trabalho, gerar benefícios socioeconômicos, ajudar o desenvolvimento do país. Ainda sobre a lei de inovação, ela vai estabelecer como os nossos professores e grupos de pesquisa, a universidade, vai se relacionar com as empresas. O artigo 8º, ele vai falar sobre prestação de serviço. Lógico, a gente tem alguns problemas quando a gente fala da parte legal. Por exemplo, na lei de inovação não fala em nenhum momento das limitações. Eu sei que, por exemplo, o professor tem uma limitação de horas ano para prestar serviço para empresas. Então, a gente tem algumas dificuldades legais ainda que não conseguiu deslanchar essa relação entre universidade e empresa para que se gere inovação no país. Então, se a gente juntar todo o arcabouço legal, tem muita coisa que ainda precisa ser melhor definida. Está muito na questão interpretativa ainda. Isso vai mudar de instituição para instituição, de acordo com a interpretação de cada procurador das universidades federais ou das estaduais. Para quem não sabe, as universidades federais, por exemplo, não possuem corpo jurídico. Nossa análise jurídica toda ela é feita pela Advocacia Geral da União, por procuradores federais. Então, como é questão interpretativa, muitas vezes, às vezes o entendimento é diferente de uma instituição para outra. Muitos de vocês, se ouvirem falar, na UFSCar eles funcionam de um jeito, na FMG funciona de um jeito, aqui funciona de outro. Tudo questão de se conversar, estabelecer boas práticas. É isso que tem faltado dentro do nosso ambiente, não só interno, mas interação com outras instituições também. O artigo seguinte ele fala sobre acordos para pesquisa e desenvolvimento. Esse é o que pega hoje. É muito bacana para a empresa não precisar investir em toda uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento. É barato para ela trabalhar com a universidade. E é bom. Eu, se tivesse uma empresa, jamais iria despender tantos esforços para ter o meu próprio ambiente de pesquisa e desenvolvimento, sendo que eu posso fazer uma parceria com a universidade. Tem todo o know-how, equipamento e tudo mais. E a universidade precisa das empresas. Um ano como esse que a gente vem passando, de dificuldades financeiras, um corte aí para o pessoal da pós-graduação em pesquisa, 75% de orçamento, não está fácil. A gente precisa de investimentos externos. E as empresas precisam da gente também, porque é mais barato fazer P&D na universidade. Aqui, só para expor para vocês, produto de pesquisa e desenvolvimento, quando ele gera propriedade intelectual, existe a possibilidade de a gente receber royalties. Na maioria das vezes é o que acontece. E dentro da nossa instituição, ele é dividido da seguinte forma. Tudo que a universidade recebe é dividido em 3 partes. 1/3 vai para os criadores, 1/6 para a administração superior da universidade, 1/6 para o sistema de bibliotecas, e 1/3, não está ali, acabou comendo ali no finalzinho, mas para o departamento ao qual o pesquisador está vinculado, o inventor.
Então, muitas vezes, assim, o que não dá para fazer é pensar em fazer uma pesquisa, gerar uma patente e pensar que vai ficar rico. Isso dificilmente acontece. Lógico, que bom se acontecer, mas não é fácil, não é uma coisa fácil. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 374 pedidos de patente, apenas dois desses pedidos licenciados. Um dos pedidos, por exemplo, nos últimos 3 anos, não chegou a gerar R$1.000 no total. Então, o que, infelizmente, a gente tem que pensar com o coração nessas horas, é ajudar o país, ajudar a sociedade com novas possibilidades, novas soluções. Ficar rico é difícil. Acontece, não vou dizer para vocês que acontece, mas é difícil. Então, muitas vezes, principalmente quando a gente recebe inventor externo, o cara acha que vai ficar rico, traz aquela invenção, pô, isso aqui é a última bolacha do pacote, vou ganhar dinheiro, vou ficar milionário por isso. Assim, a gente que está no dia a dia ali, fala, não é bem assim que funciona. Se não, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. E inovação é um risco. Quando a gente investe e olha em inovação, 50% dá errado, 50% dá certo. E as empresas têm, inclusive, dificuldade para pensar nesse sentido internamente. Muitas vezes a equipe de técnicos de P&D tem dificuldade com o seu comercial, com o seu jurídico, de justificar certas ações para que sejam pensadas em pesquisa e desenvolvimento em busca de inovações dentro da própria empresa. Então, assim, é um jogo de risco. Aí, dentro da nossa resolução, ela também diz, assim, de acordo com a lei de inovação, que a universidade pode fazer parceria, sim, com o setor produtivo. Empresas que tenham demandas podem apresentar essas demandas para a universidade na busca de soluções. É fácil? Vou dizer para vocês, não é fácil. Atualmente, o entendimento jurídico está sendo complicado. E a agência de inovação tem trabalhado no sentido de tentar amenizar as questões burocráticas, as questões de entendimento jurídico, para que as coisas aconteçam rápidas. Não adianta a empresa vir buscar uma solução ou trazer uma demanda para a universidade e demorar 8 meses para assinar um contrato. Aí ela vai para outra. Não, outra instituição federal está fazendo em 1 mês, 2 meses, vai buscar outra. Então, nós não podemos permitir que a burocracia e entendimentos jurídicos não muito aplicáveis com relação às outras instituições venham atrapalhar esse tipo de relação. Sempre que acontece parceria, tem que ser parceiro. Então, muitas empresas às vezes procuram a universidade e a questão de propriedade intelectual especificamente, a empresa vai assim, não, a propriedade intelectual é toda minha. Por que eu vou deixar para a universidade? A lei de inovação e a nossa resolução diz que a propriedade intelectual deve ser dividida. Se eu tenho um conhecimento X, ele tem um conhecimento X, a proporção vai respeitar o X de cada um. Sempre. Outra coisa que eu vou explicar um pouquinho mais para frente lá para vocês, muita gente ainda confunde uma agência de inovação como sendo um escritório de marcas e patentes da universidade. Não é isso. A gente está longe de ser isso. Nossa função é transferir conhecimento. E o mecanismo de propriedade intelectual é uma ferramenta. Então, o decreto 5563 ele regulamenta a lei de inovação e ele determina quais são os ramos da propriedade intelectual que a gente vai atuar. Então, muita gente vai lá, às vezes, com direito autoral, por exemplo, fazer... como é que eu protejo uma partitura de música ou imagem? Isso não é inovação tecnológica, dificilmente vai caracterizar inovação tecnológica. Por isso que o direito autoral não está previsto no decreto-lei. Isso é só um exemplo. A professora Eunice mostrou anteriormente o quadro, né? Vou falar um pouquinho mais da estrutura. A transferência de tecnologia, eu acho que não está previsto aqui nessa apresentação, é a unidade responsável por levar essa propriedade intelectual para as empresas, que as empresas levarem isso para o mercado na tentativa de gerar inovação. Tá? Só que antes tem que passar necessariamente pela coordenação de propriedade intelectual, que vai fazer todo o processo de legitimação, o processo de proteção. Basicamente, a propriedade intelectual ela vai garantir, a coordenação de propriedade intelectual ela garante o apoio aos pesquisadores, vai fazer todo o processo em conjunto. Tá? A gente vai fazer todo o acompanhamento no INPI
Pagamento de taxa, os inventores não pagam nada do bolso dele com relação ao processo de proteção, a gente paga tudo lá. Ele não precisa se preocupar em acompanhar, vou perder meu pedido de patente se eu não ficar de olho. Não, a agência faz todo esse acompanhamento. Então, o mais difícil, o inventor já fez, é criar a solução. A gente vai e protege, a gente faz o acompanhamento. Aqui alguns números da coordenação. Hoje nós temos 11 programas de computador, dos quais 9 já obteram seus registros. Desenho industrial temos 8, dos quais 1 já foi concedido. 3 cultivares, vou explicar um pouquinho mais para vocês mais para frente, quando eu falar das categorias. Temos 16 marcas e 9 PCTs. PCTs é pedido de patente no exterior. Adianto que eles não seguiram para frente, não chegou a ir para outros territórios, apenas 1. E marcas, se alguém chegou a ler o que estava naquele decreto-lei, também ele não está previsto no decreto. Marca é elemento figurativo, ele não é tecnologia. Então, por isso, ele não está previsto lá. Por que a Agência de Inovação cuida? Porque é feito no INPI, a gente é um facilitador da universidade no processo de registro das marcas. Então, como a gente está próximo ao INPI, conhece o processo, a gente é um facilitador. Na verdade, quem dita as regras das marcas é a unidade requerente na universidade. Um laboratório X quer proteger sua marca, é ele que vai fazer licenciamento, autorizar uso, colocar como vai usar e tudo mais. A gente só faz o processo de registro. Aqui alguns números. A gente vem numa crescente. Ficou pequenininho ali, não sei se dá para perceber, mas em 2012, vocês percebem que houve um pico 73 pedidos no ano. Isso se deve a uma demanda reprimida que existia na universidade. E acabou meio que sendo, até um pouco, olhando para um lado um pouquinho pessimista, um tiro no pé. O que aconteceu? Eu acabei chegando na coordenação em 2011, e a proposta também chegou, havia um novo diretor, a proposta era que a gente trabalhasse a questão da disseminação do trabalho da agência. Vocês podem, além de publicar, também fazer o pedido da patente. E a gente começou a ir em todos os lugares. Aqui é um exemplo de um evento que a gente ia. A gente estava em todos os lugares, disseminando a cultura. A gente teve a resposta, 73 pedidos. No ano de 2013 deu uma pequena queda, porque eu já não conseguia mais ir aos locais. Já ficou mais difícil, porque eu tinha que dar manutenção para aqueles pedidos que já entraram. Porque a equipe é pequena. A propriedade intelectual hoje, sou eu o coordenador e o Eidan como estagiário. A transferência de tecnologia, eu coordenador e o Eidan estagiário. Tem a professora Lenice, diretora, e o professor Cleverson, que agora também está um estagiário novo, que é o Jefferson. E além tem uma secretária e um auxiliar da secretária, que ajuda a professora Lenice lá na condução administrativa da agência. Então, a equipe ainda é pequena para dar conta da demanda. Propriedade intelectual, garantir aos inventores ou responsáveis por qualquer produção de intelecto por determinado tempo. Normalmente, ele tem um período estipulado para cada ramo. Propriedade intelectual, a gente fala assim, o que é propriedade intelectual? Cara, eu, quando cheguei na agência lá em 2011, eu falava, meu Deus, o que é propriedade intelectual, cara? Esse negócio aí? É marca de patente? O que é esse negócio aí? Eu não entendo. Pô, patente é vaso sanitário. Eu não vou saber que esse negócio aí, cara. Eu tinha recém-chegado, eu vim de São Paulo, né? Então, São Paulo é vaso sanitário. Aqui o pessoal usa muito patente, né? Aí eu falei, será que é uma coisa, um vaso sanitário? Aí, tá aí. Ela é dividida em 3 ramos. O primeiro dele é o direito de autor, que se divide em mais raminhos. Direito de autor, e basicamente obras artísticas. Direitos conexos, basicamente direitos de transmissões dessas obras. E aqui a gente atua. Programa de computador, isso é tecnologia. Esse é um produto. Então, isso a gente faz atuação. A gente faz o processo de registro de programa de computador. Por curiosidade, infelizmente nós temos poucos na universidade, pela quantidade que é produzido aqui. Eu acredito que seja até pelo fato de ser facultativo. Ele não é obrigatório. O programa de computador, como ele está no ramo do direito autoral, ele já nasce protegido. Então, o fato de a gente fazer o registro no INPI é de se ter um documento a mais de comprovação da autoria. Se vier um espertão lá falando, não foi você que fez, fui eu, você tem um documento para provar. Então, e se você não for o autor e for ele tiver comprovado, derruba o registro.
Propriedade industrial é o grande volume nosso na agência de inovação. É dividido em marca, como eu falei, a gente atua parcialmente no processo. Indicação geográfica, a gente não tem atuação. Indicação geográfica é basicamente, para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo, vinhos da Serra Gaúcha, por exemplo, cria-se um selo que valida aquela região, que é indicação geográfica. Patente é o volume que a gente tem hoje, grande volume. Segredo industrial. Segredo industrial não temos na universidade. Talvez por ser instituição pública, não sei, nunca apareceu um caso que eu precisasse trabalhar com segredo industrial. Normalmente se usa quando não se encaixa em nenhum ramo, a gente parte para o segredo industrial. Como que faz isso? Escreve no papel e joga no cofre. É isso. Fórmula da Coca-Cola. Para as empresas é interessante. Patente tem vigência de 20 anos. Coca-Cola está mais que isso. Então, foi bem mais interessante eles trabalharem com o segredo industrial. Depende muito da estratégia comercial de cada empresa, né? Desenho industrial, ele trabalha mais a parte de forma. Desenho industrial é uma coisa interessante, assim, para quem teve a oportunidade de ver uma revista do INPI, que sai toda semana, os despachos de concessão, deferimento, saem tudo na revista. Ela vai desde estampas de tecido a ranhuras de pneu de carro, desenho da roda do carro. É uma coisa interessante que tem bastante lá, sapato. E sapato de mulher tem muito. Toda semana tem desenho de sapato novo. Então, é feito por desenho industrial. Proteção sui generis. É tudo que é mais esquisitinho cai no sui generis ali. Topografia de circuito. É mosca branca de olho azul no país. Nos últimos 3 relatórios do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ninguém apresentou uma proteção de topografia de circuito. Para quem não sabe, o desenho de chip pode ser protegido. Aquele layout do chip pode ser feito proteção. Na universidade, nós temos um grupo de pesquisa que produz bastante. Estou tentando convencer os meninos a levarem para a agência, mas está difícil. Conhecimento tradicional. Conhecimentos dos povos ribeirinhos, povos indígenas são protegidos por propriedade intelectual. E cultivar. Cultivar, nós temos 3 cultivar na universidade, e cultivar é uma coisa bacana. Cultivar dá dinheiro. Cultivar, ela cai no agronegócio. Eu vou precisar para vocês entenderem como funciona uma cultivar. Para quem não sabe, existem 2 tipos. O melhoramento tradicional e o melhoramento genético. O tradicional ele funciona assim. Eu vou dar exemplo do que a gente tem aqui na universidade, que é cana-de-açúcar. O pescador planta uma determinada área e um pé de cana, não sei se é assim que fala, mas um pé de cana se destaca. Ele falou, sei, está diferente. Ele multiplica aquela muda e planta numa outra área. Daqueles filhotinhos nasce um pouquinho diferente também. Pô, esse aqui está legal. Vai lá, multiplica e planta na área de novo. Até que surge um pé de cana com características suficientes para se tornar uma variedade. Aí a gente faz o registro. Isso aqui é trabalho de anos. Demora muito. Assim, é um trabalho de pesquisa para obter um resultado. Como resultado, uma cultivar demora muito tempo. E melhoramento genético, quando entra ação humana diretamente lá nos genes e modifica. Falando de patente, basicamente ela nasce de uma ideia. Então, assim, sejam ideias complexas ou ideias simples, ela nasce sempre de uma ideia. A ideia, ela se torna um pouquinho mais promissora, se olha com um pouquinho mais de carinho. Trabalhando um pouquinho mais, ela se torna uma patente. E de uma patente a gente espera sempre que aconteça a inovação. Vou falar um pouquinho mais da relação patente e inovação, um pouquinho mais ali na frente. Patente, título de propriedade otorgado pelo Estado. Uma informação curiosa é que 70% da informação tecnológica mundial se encontra na forma de patente, não em publicações. Estrutura de um pedido, para quem um dia se interessar ou tiver algo que tenha característica de patente. Ela é formada por um relatório descritivo, que você vai contar como é que surgiu esse invento. Comecei a trabalhar assim, havia um problema
existente que era dessa forma, existindo soluções até agora assim, e a minha é diferente por isso. Ela é composta também por um resumo, reivindicações aqui, que está o pulo do gato para um pedido de patente. A partir do momento que se descreve o invento lá no relatório, aquilo não é a proteção vem aqui. Daquilo que você apresentou no relatório descritivo, o que é diferente? O que você vai pedir para proteger? E ela tem até uma forma curiosa de se escrever, é bem específica, para ficar bem claro na hora de examinar, o examinador lá do NPI for analisar essa patente. Ela começa com um preâmbulo que você está pedindo, digamos lá, laser point, caracterizado por luz laser que queima a pele, sei lá o quê. Aí você coloca o que é a parte caracterizante. Essa parte caracterizante que vai ser protegida. Pode ser que você faça um pedido de patente. Busque lá nos bancos de patente que já existem, vai procurar, ninguém fez nada igual. Eu vou lá, deposito. Pode ser que alguém tenha feito algo igual? Pode. O patente ela fica um período em sigilo quando a gente deposita. No Brasil são 18 meses. Pode acontecer uma coincidência. Vou contar para vocês um pouquinho mais para frente um caso concreto aqui da universidade. Desenho é opcional. Muita gente manda desenho para ajudar na compreensão do invento. E as partes envolvidas, sempre o criador, depositante e titular. No nosso caso aqui na universidade, depositante e titular é sempre a instituição. O órgão responsável é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós temos um facilitador em Curitiba, que existe uma unidade deles aqui nas capitais, no Brasil inteiro, né? Então é muito tranquilo. Quando precisa agilizar o processo, é muito tranquilo. A gente sai e é perto da agência de inovação. A gente pega o processo, leva em mão sempre lá, muito sossegado. E por que é importante proteger? Primeiro de tudo, segurança. O titular da patente tem o direito legal de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou o processo. Espertinhos que queiram fazer uso daquilo que você trabalhou, daquilo que você inventou. Maior possibilidade de retorno de investimentos. A partir do momento que tem um pedido feito, ele pode ser licenciado para uma empresa. Ele se torna mais legítimo para você poder transferir esse invento para o setor produtivo. Estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Vamos pensar assim como empresa para entender isso. Digamos lá, a Apple inventa uma coisa nova lá para o seu iPhone. Samsung tem que correr atrás, cara. E assim por diante. Possibilidade de vender ou licenciar a invenção. No Brasil, a gente tem um período que demora. Se pensar na concessão da patente é muito complicado. Eu até acho injusto a questão de concursos públicos pedirem como prova de títulos, né, que falam, acho que é isso, patentes, porque eles geralmente pedem patente concedida. Então, às vezes a pessoa é recém-formada, acabou de sair da universidade, tem lá seus 20, 25 anos, quer fazer um concurso, ele não vai ter patente concedida. Só se ele depositou uma patente com 14 anos, 13 anos. No Brasil demora, em média, 10 anos a concessão de uma patente. Por que isso demora? Não tem gente para fazer no NPI. O NPI abre concurso, contrata as pessoas, treina as pessoas e as pessoas saem ganhando muito mais do mercado privado. Então falta gente lá, infelizmente é isso que acontece. Então por isso que demora. Mas a legislação foi feita pensando nisso. A partir do momento que a gente faz o registro lá no NPI do depósito, ele gera o que a gente chama, um termo jurídico, de expectativa de direito. Essa expectativa de direito ela pode ser licenciada para a empresa. Mas a empresa começa a produzir, chega lá na frente, não é concedida a patente. E como é que fica a universidade? Vai devolver o dinheiro? Não vai, foi eu que fiz o contrato. Não vai devolver. No contrato está previsto isso. É risco. Aquilo que eu falei para vocês no começo. É uma aposta. Principalmente quando a patente não está concedida. Artigo 18. Não são patenteáveis o que for contra a moral, aos bons costumes, a segurança, a ordem e a saúde pública. Eu vou dar um exemplo para vocês, de desenho industrial, mas só para vocês entenderem o que é isso. E uma marca também. Uma marca também tem o mesmo critério.
O Cacete Planeta, acho que no começo dos anos 90, lançou uma revista chamada Bundas e tentou registrar a marca. Não consegue. Não consegue. Cair nesse tipo de interpretação. Tá certo que para patente, mas a mesma interpretação para a marca. Vi recentemente um exemplo de uma fábrica de balas. Fez balas no formato de bunda, de peito também. Não tem como proteger como desenho industrial. E eu acho que talvez um dos nossos pedidos possa cair aí, porque é um dispositivo de segurança, em que a pessoa para com o seu carro no sinaleiro e um bandido vem e aborda. Ele aperta um botão, sai um sarrafo debaixo do carro e dá na perna do cara. Eu acho que isso aí não deve passar, deve cair mais ou menos nesse sentido. Não sei, está na fila lá e já está para ser analisado. Futuramente, eu espero aí, em breve, nos próximos meses, dar o parecer do NPI sobre essa história. Não é patenteável também matérias relativas à transformação do núcleo atômico, toda ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos, que atendem aos 3 requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, previstos no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. Ele tem toda a característica, micro-organismos transgênicos, só que não pode ser patenteável. E o que não é invenção? Aquilo lá tem características de patente e não pode ser patenteado, o que não é invenção. Descobertas, o que é descoberto já existe, só faltou alguém achar. Então, não é invenção, não teve ação do intelecto humano. Teorias científicas e métodos matemáticos, aí cai, acho que porque deve cair na parte de direito autoral. Concepções puramente abstratas. Teve cara aqui que tentou patentear o universo, já para vocês terem uma ideia, eu não lembrei disso. Um americano tentou patentear o universo, o cara usou uma teoria lá, tem em cada coisa, assim, vocês ficam bobos de ver, assim, muito, muito louco. Esquemas, planos, princípios, métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários de sorteio e fiscalização. Não é patenteável, mas tem coisa ali que pode ser inovação. Então, muita gente confunde patente com inovação. Lá na frente eu vou mostrar uma figura para vocês, vocês vão entender bem o que é isso. Obras artísticas, literárias, arquitetônicas, científicas ou qualquer criação estética, de novo, obras de arte, cai lá no direito autoral. Programas de computador em si, porque tem uma lei específica, ele é um registro por programa de computador, não é patente. Em alguns países, programa de computador é patente. E no Brasil pode ser, em um caso específico, quando é programa de computador embarcado no produto. Aí ele pode ser protegido como patente. Programa de computador é só o código-fonte. E algumas telas, alguma coisa que o processo é bem... Particularmente, eu acho até frágil. Acho que não protege, é mais para reconhecimento de autoria mesmo. Apresentação de informações e regras de jogo. Parece bastante de regras de jogo, o pessoal querendo fazê-la. Regras de jogo não é patenteável. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. Terapêuticos de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Também não é. Todo parte de seres naturais, materiais biológicos, encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados. O isolamento é uma coisa que se pode discutir, porque tem ação humana para isolar. Então, depende muito do caso. Quando é isolamento, só isolamento não, mas quando é isolamento e tem uma fórmula junto, por exemplo, alguma coisa assim, dá para encaixar. Inclusive o genoma, o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Requisitos. Primeira coisa, tem que ser novo, não pode existir. Ele não pode estar compreendido no que a gente chama de estado da técnica. Conhecimento público, basicamente. É de conhecimento de todos. Existem ressalvas para a questão de novidade. Prioridade é uma ressalva. Prioridade, para vocês entenderem, eu deposito aqui no Brasil e tem um prazo para depositar lá nos Estados Unidos. O fato de eu ter depositado aqui não vai prejudicar o depósito lá. Existe todo um processo para isso, mas basicamente é isso. Chama prioridade interna e prioridade externa, o inverso também. E aqui, por exemplo, se eu deposito um pedido e 12 meses depois eu quero fazer uma modificação nele, posso fazer também. Posso depositar outro pedido de patente e pedir para arquivar o primeiro. E o período de graça. Esse período de graça é o que a gente, infelizmente, mais utiliza na universidade. Digo infelizmente, porque ele é
específico aqui do Brasil, alguns países utilizam também, com períodos diferentes. São 12 meses no Brasil. Então, se houver a publicação de um artigo hoje, o inventor teria até 12 meses para fazer o pedido de proteção. O que acaba acontecendo com isso? Por que é ruim? Porque a maioria dos países não aceita. Então, às vezes, é uma tecnologia que tem potencial para aplicação em outros territórios e ela fica limitada ao território brasileiro, porque não consegue mais, perdeu a novidade para outros países. Eu tenho uma situação em que o aluno publicou na França e lá perdeu o pedido. Aí veio depositar aqui no Brasil, ficou limitado aqui. Um aluno aqui da universidade. Atividade inventiva. Atividade inventiva é um conceito meio abstrato. Cai na questão de obviedade. Não pode ser um combinado de coisas existentes. Então, não adianta ser óbvio. Um exemplo. Um antibiótico que foi desenvolvido para aplicar nos alimentos de animais. Quando eles estão nos silos, lá, os alimentos. Não sei se é isso, a forma correta, acho que é isso. E esse antibiótico já era utilizado para alimentos humanos. Então, seria óbvio que se aplicasse para alimentos animais, daria certo. Então, não adianta. É novo. Ninguém pensou em colocar em alimentos para animais. Mas é óbvio que daria certo. O NPI entende assim. Pode-se argumentar? Pode. Muitas vezes é difícil. O relatório que o NPI manda para a gente, depois de alguns anos, ele é bem preciso. Assim, falta atividade inventiva, porque é isso, porque é isso, porque é isso. Então, existe a possibilidade de uma defesa ainda. Tá? Às vezes o técnico, porque o técnico ele não tem um conhecimento tão específico. Tá? Ele é técnico no assunto, mas não tem um conhecimento tão específico naquela pesquisa. Então, existe possibilidade de defesa, sim. Mas é o que mais pega para indeferir patente. É o que mais acontece. Aplicação industrial pode ser produzido na indústria. Um dos motivos que direito autoral não dá para você produzir o quadro em escala industrial. Até dá, mas aí já perde a característica. Modalidades. Patente, existe dois tipos de modalidade. Invenção, que é a mais conhecida, e modelo de utilidade. Modelo de utilidade é algo que eu particularmente adotei como estratégia para a agência, a gente não utiliza na universidade. Lá chegou qualquer pedido de proteção, mesmo com característica de modelo de utilidade, a gente entra com invenção. Primeira coisa é o período ali. A patente de invenção, ela sempre é uma solução prática para um problema técnico. Aqui tem um exemplo. Tá? É um desenvolvimento do telefone. O telefone, quando surgiu lá na época do Graham Bell, passou com disco, aí depois com tecladinho, tudo isso aí foram patentes de invenção. E modelo de utilidade. Percebam que o período é 15 anos. Eu já não dou de graça 5 anos ali, se eu entrar com pedido de patente de invenção. E outra, muitos países não utilizam modelos de utilidade. E se nesse período de 10 anos a legislação brasileira mudar, nossos pedidos já vão estar adaptados. Eu não acredito que o modelo de utilidade vá muito longe aí nos próximos anos. Vai ser tudo como patente de invenção. Tá? Mas se não mudar, e se não mudar? Se não mudar, a gente só, na hora que for sair a concessão do pedido, o NPI faz o ajuste. Ele passa de patente de invenção para modelo de utilidade. O inverso não dá para fazer. O modelo de utilidade entra mais na questão de melhoria funcional. Só para vocês terem uma ideia o que é. Por exemplo, ali um metalzinho que segura o chip no telefone. Isso é modelo de utilidade. Tá? Não é, o invento seria um telefone celular. Por exemplo. Só aquela melhoria nesse invento é modelo de utilidade. Está aqui a figura. E aqui eu pergunto para vocês se algum de vocês arrisca falar se isso aqui é uma patente, pode ser uma patente ou não. Pode arriscar, não tem problema. Ninguém arrisca? Pode. Pode ser patente de invenção ou modelo de utilidade. Inovação, alguém arrisca dizer se vai ser? Alguém teria coragem de botar o seu dinheiro nessa fábrica aqui para ter retorno? Inovação, basicamente, o que a gente procura com ela é dinheiro. Tem que dar retorno financeiro. Isso aqui dificilmente vai se tornar inovação. Até pode ser que seja aceito. Né? Às vezes o mercado aceita umas coisas bizarras, às vezes que a gente não espera. Mas eu acho difícil.
Acho muito difícil. Então, essa figura ela mostra bem, é uma figura estranha, engraçada, mas ela mostra bem qual que é a diferença entre uma patente e uma inovação. Então, muitas vezes, um professor, às vezes, faz um pedido de patente, às vezes ele sai falando, pô, eu sou um cara inovador. Não, começou um processo de inovação. A inovação só acontece quando a empresa lança o produto no mercado e o mercado aceita. Ela gera retorno financeiro. Isso acontece. Ela vai gerar empregos, vai gerar aquecimento de economia e tudo mais. Isso é inovação. Questão de complexidade. Também é algo que pega bastante quando a gente fala de patente. Aqui, na época da Guerra Fria, a NASA estava com um problema terrível. Precisava de canetas para escrever no espaço. E não conseguia, porque a tinta não descia na caneta. Aí ela resolveu investir alguns milhões para desenvolver essa caneta. Então, caneta espacial, porque as canetas comuns não escrevem no espaço, era o problema. O problema é a gravidade, aliás. A solução que eles encontraram. Eu tenho que ler isso aqui porque eu não consigo decorar. Cartuchos pressurizados a gás, herméticos, esfera em carbeto de tungstênio, tinta tixotrópica, vida útil estimada de 100 anos. Pô, os caras conseguiram resolver o problema. E os russos, malandro, resolveram de outra forma. Acontece um monte de situações como essa. Não adianta o grupo de pesquisa buscar soluções complexas, caras, se já existem coisas baratas que resolvem o mesmo problema. Por isso, a importância da aproximação com a empresa. A empresa precisa trazer as demandas, mostrar o que acontece no mercado, o que ela espera. Se a gente estiver longe dela, a gente vai continuar fabricando canetas espaciais, que não vão servir para nada, porque o cara vai usar o lápis. Aqui é um exemplo para vocês de como as questões de patente podem demorar no mundo. Deixa eu tirar aqui, que senão vai ficar fácil a pergunta. Inventor do telefone. Alguém arrisca? Até hoje tive 2 que acertaram. Um em Palotina e um na administração. Porque tinham acabado de ter a aula, por que pareça. Ninguém arrisca? Vou ajudar de novo. Não. Não foi Grambel. Vou considerar como certa a tua resposta, porque o nome do cara é até decorar. Grambel foi por muitos anos o inventor do telefone. Aqui em 2002, a Câmara americana tirou o título dele, de inventor, e passou para um italiano chamado Antonio Meucci. Antonio Meucci, ele é um cara pobre, mas pensa no cara pobre mesmo, assim, aquele que vende almoço para comprar janta. E ainda por cima tinha mulher doente, cara. E ele desenvolveu um sistema que transformava ondas sonoras em elétricas e depois de novo para sonoras, que é a base do telefone. Como o cara era pobre, aí eu não tenho fontes seguras, históricas seguras, mas a fonte que eu vi, ele chegou a depositar o pedido de patente, mas não teve dinheiro para manter. Não gosto de acusar o Grambel, até porque o nome dele é parecido com o meu, Alexander para Alexandre. Mas dizem as más línguas que o Grambel teve acesso a esse pedido. Eu prefiro considerar que foi uma coincidência. Pensem vocês, se o Meucci tivesse um pouquinho mais de dinheiro para manter esse pedido de patente, talvez a gente não tivesse nossos celulares hoje, o telefone não tivesse passado por todas essas transformações. O Grambel tinha toda uma estrutura, por trás dele. Então teve toda uma indústria, o governo apoiando o desenvolvimento do telefone. O Meucci poderia estar na gaveta, até hoje o pedido, e a gente não ter acesso a essa tecnologia. Então foi uma obra do acaso, para essa tecnologia especificamente. Então até foi bacana cair na mão do Grambel, isso que ele desenvolveu. Eu não me recordo, confesso para você, assim, eu sou fã, mas não me recordo. Não sei se o Eida, eu sei que você também gosta. Dizem que aparece o caso até no Poderoso Chefão 2 ou 3 dessa história. Agora não me recordo se é verdade. Foi um aluno da administração que me falou. Então, foi uma coincidência que aconteceu, vamos pensar assim como coincidência, mas foi bom, porque houve todo o desenvolvimento da tecnologia.
Aí o que está fazendo esse cara aí no meio, esse Elisha Gray? Esse era um espertinho que surgiu na época. No mesmo dia que o Graham Bell depositou o pedido do telefone, ele foi lá e também depositou o pedido do telefone. Só que eu dei o telefone chamado telefone dos namorados, ou telefone do copinho, aquele de cordinha. Assim, aí acho que nem foi aceito, nem foi para frente, né? O Graham Bell derrubou ele. Aqui é só um exemplo de uma briguinha recente, para mostrar aqui a parte de propriedade intelectual é briga de cachorro grande. A gente está longe, a gente está cheirando a lei. Vocês podem ver muitas vezes assim, que algumas reportagens dizem que o programa de computador é patente, porque alguns países, como os Estados Unidos, consideram o programa de computador como patente. Tá? Eu acho que foi boa parte do que estava aqui nesse caso. Para quem for se interessar por um assunto, quiser saber mais sobre inovação, vocês vão ver vários tipos de conceitos. Inovação aberta, por exemplo, quando a empresa procura parceiros para fazer a sua pesquisa e desenvolvimento, buscar inovação. Termos como inovação radical e incremental. Esse aqui é bacana. Um exemplo que eu trago para mostrar isso, o LP, a época do LP. Particularmente, acho que nem deveria ter seguido essa, porque eu adoro LP. LP passou para CD, foi uma inovação radical. CD para CD duplo foi uma incremental. CD duplo eu nunca vi, eu vi DVD duplo, mas estava no exemplo, eu trouxe para vocês. E daí passou para MP3, novamente radical. Melhoria contínua muitas vezes é confundida com inovação. Inovação é sempre uma ação de impacto. Opa. O que aconteceu? Ué, apagou o resto da apresentação. Mas estava terminando já. A próxima era o contato que eu ia deixar para vocês. E como recado para os nossos alunos, para quem se interessou pelo assunto, quer saber mais sobre a agência, gostaria de deixar principalmente a nossa característica administrativa, que é trabalhar de forma colaborativa. Eu sempre nas apresentações coloco isso para todos. A agência jamais trabalha de forma impositiva. Às vezes as pessoas procuram a gente, esses caras chatos, vão fazer a patente do meu trabalho, não é patente. Aí depois vai lá, conhece a gente, vê que é diferente. A gente sempre faz em conjunto, sempre ouve o pesquisador. Nós somos um prestador de serviço para os nossos pesquisadores. Então, quem tiver interesse em saber mais, infelizmente não ficou aqui o... Oi? Foi. Está aqui os contatos. Tá, então, aí, menos mal, já apareceu os contatos para vocês. Procurem a gente, se surgirem dúvidas, vou abrir para perguntas posteriores. Pode mandar e-mail, às vezes eu demoro, porque, como eu expliquei para vocês, a equipe é pequena, às vezes não consigo responder no mesmo dia, mas não vou deixá-los sem resposta. Tá? Gente, agradeço aí a presença de todos, agradeço o convite aos professores e muito obrigado.